as receitas dela, todas vinham lá, CRM do médico, certinho, médico psiquiatra. E dessa vez não veio, veio o diretor-geral. E ele mudou o medicamento dela, mudou a dosagem, não sei. E ela estava com essa dúvida e não sabia a quem perguntar. E eu também não soube responder a ela se era obrigatório vir lá, médico psiquiatra, pelo medicamento que ele prescreveu a ela, ou é obrigatório vir lá na receita, médico psiquiatra, que atende. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o diretor nesse carimbo tinha CRM no carimbo? Sim, tinha o CRM dele lá. Então, se tinha o CRM e ele atendeu, ele é médico. Então a receita tem validade, não precisa estar escrito psiquiatra. Psiquiatra não. Não. Com certeza devia ter assim, diretor ou médico ou doutor fulano de tal, CRM número tal. Né? O Tinha fato, sim. então, ele é médico em qualquer situação. O fato de ele ocupar o cargo de diretor não tira dele a qualificação dele da medicina. Então a receita ela é válida. Sim, sim. Entendeu? Ela tem validade Entendi, tranquila nesse sentido. entendi. Então, veja só, Obrigada. nada. O modo de. Então, veja só, que é diferente, né? É obrigatório ter a concentração. Veja o que diz o texto. O farmacêutico deverá aviar a receita observando os seguintes itens. É um dever, né? Do farmacêutico observar os seguintes itens. Concentração. Está escrita a concentração do medicamento? Eu trabalho no sistema público de saúde, no SUS. Eu trabalho aqui no hospital. Quando eu pego uma prescrição sem concentração, eu devolvo. Eu não dispenso nenhum dos meus dois serviços. Por quê? Eu não sei do que é que se trata. Né? Eu não sei do que é que se trata. Se que medicamento, que ou é a concentração que ele está querendo colocar para mim. Exemplo, o cara coloca lá Cravulin, um comprimido de 8 horas durante 7 dias, beleza. Mas qual? O de 400, o de 500 mais 125, o de 850, 75 mais 250, qual que ele está querendo que eu dê ao paciente? Ele prescreve lá prednisolona, qual? A de 5 ou a de 20? Ele prescreve lá, simples, hidroclorotiazida, sim, de 25 ou de 50. Ele me prescreve inalapril, de 5, de 10 ou de 20. Então, se não tem concentração, para mim, essa receita é incompleta. Então, eu não posso dispensar. Eu não vou correr o risco de errar. Né? A dosagem, a forma farmacêutica e a quantidade. O modo de usar ou posologia. É imprescindível ter a posologia na prescrição. É imprescindível ter a posologia na prescrição. Né? E a gente já abre outros detalhes. Estou falando só da receita. Então, a duração do tratamento. Por quê? Aquilo que eu falei. Tu pega um antibiótico, por exemplo. O antibiótico ele está prescrito de que forma? Para quantos dias? Né? Eu tenho que saber. Ele está prescrito para 7, para 10, para 14, para 21 dias. Em casos específicos, para 30 dias. Às vezes é um paciente imunossuprimido, por exemplo. Existem condições de ser prescrito para mais tempo, alguns medicamentos. Ele está prescrito naquela condição por quê? Então veja que são perguntas que o farmacêutico deve fazer ao pegar uma prescrição, para que ele possa fazer a orientação farmacêutica correta. Né? São detalhes. Então veja que você diz aqui, a assinatura de identificação do prescritor com o número de registro respectivo com o conselho profissional. Isso aqui é um grande problema. Por quê? Na RDC de boas práticas, não fala que tem que ter carimbo. Então, a gente de vez em quando tem algumas confusões com o prescritor. É obrigatório ter carimbo ou não é obrigatório ter carimbo? Né? A legislação sanitária diz que é essa que a gente tem que seguir.
que tem que ter a assinatura, a identificação do prescritor com o seu número de registro no respectivo conselho. Lógico, nos medicamentos psicotrópicos, nos medicamentos da portaria 344, na RDC 20, dos antibióticos, porque enquadrou os antibióticos como medicamento de controle especial, se exige que tenha carimbo. Mas, mesmo assim, existem condições em uma regra que pode não ser totalmente obrigatório. Por exemplo, notificação de receita de medicamentos da portaria 344. A legislação é muito cara, 344. Se a prescrição for particular do médico, tiver os dados dele no cabeçalho, em cima, tudo, ele não é obrigado a pôr carimbo na prescrição. Se esta prescrição vier com o nome de uma clínica ou de um hospital, ele é obrigado a pôr o carimbo para identificar quem é ele. Então veja que são regras e regras. Isso serve para a portaria 344. Então veja que a gente, quando pega uma receita, a gente vai verificar se essa receita cumpre, primeiro, os pré-requisitos legais. Essa receita cumpre com os pré-requisitos legais? Primeira pergunta. Para depois entrar no pré-requisito técnico. Então veja que a dispensação é algo que tem muito a ser feito. Não é simplesmente o fato de você entregar uma caixa. Se você executa essa atividade, você está distribuindo, você não está dispensando. Tá? Nesse momento da dispensação, a gente tem o direito, nós temos o direito, enquanto farmacêutico, de não dispensar. Se a gente não concordar, se a gente vê que a receita não cumpre os pré-requisitos legais, eu posso simplesmente não dispensar essa receita, ainda posso justificar no verso da receita o porquê que eu não estou dispensando. Nós temos esse direito instituído legalmente, enquanto profissional de saúde que somos. Então veja que a gente tem uma condição em que a gente pode exercer a atividade farmacêutica com a possibilidade, inclusive, de intervenção neste processo. Então, eu vou verificar os marcos legais da receita, sim. Por exemplo, nós temos classificações. Nós temos, de medicamento, nós temos os éticos, ou de referência, nós temos os genéricos e nós temos os similares. Vamos só fazer aqui uma brincadeira com vocês. Pergunta para vocês. Antes de eu voltar, eu colocar aqui na tela. Quando o médico prescreve um medicamento similar, eu posso substituir por um genérico? Pode não. Eu acho que sim. Similar para o genérico, pode. Pode. E do genérico similar, pode? Hoje em dia eu acho que pode também. Não. Então, quem mais? Eu quero ouvir vocês agora. Nós estamos na discussão, né? Alguns acham que pode, outros acham que não pode. E aí? Do genérico para similar, creio que não. Certo. E eu posso fazer a troca do similar com algum outro medicamento? Desculpa, não ouvi. Eu só acho que sim, para um genérico ou o de referência. Pode para o genérico trocar o similar? E aí? Se é prescrito similar, creio que pode ser feita a troca para o genérico ou de referência. Então,
Então, vou só dizer, Eu concordo vou com só isso dizer, aí. vou só dizer Já a ao vocês, contrário, vou dizer a vocês que não não é podem. Esqueça. Em nenhuma da legislação diz que isso é possível. Podem ficar, pode, se você estiver fazendo isso, está fazendo errado. Se alguém por acaso está fazendo dessa forma, está errado. Não pode. Eu só posso fazer a troca do medicamento genérico com o medicamento de referência. E esse aqui já está até desatualizado. Deixa eu pegar um mais novo aqui. E eu posso fazer a troca do similar equivalente com o de referência. Deixa eu buscar um mais novo aqui para a gente poder. Vamos pegar esse aqui. Bom, nós temos hoje classes de medicamento, né? Nós temos o similar, nós temos o similar, o genérico, nós temos o similar normal e nós temos o similar equivalente. Bom, quando você tem a prescrição do medicamento de referência, você pode trocá-lo por um similar equivalente, pode trocá-lo por um genérico, mas você não pode, em hipótese alguma, fazer a troca do genérico com o similar, do similar com o genérico. Todas as RDCs que existem no país não permitem isso. A lei do genérico, ela diz que eu posso, que foi a primeira que surgiu com a intercambialidade, fazer o intercâmbio de genérico para referência, referência para genérico. E, em 2018, tivemos a RDC 58, que... Professor, em qual situação eu posso vender o similar se ele não vier prescrito? Se ele vier prescrito como similar? Não, se ele não vier prescrito, vier alguém à procura de uma medicação na farmácia... Se ele tiver a tarja vermelha, dizendo assim, venda sob prescrição médica, você não pode vendê-lo de forma alguma. A não ser que tenha prescrição. Isso aí eu ia falar já sobre esse assunto aí, porque é uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Isso. Então veja que eu não posso fazer intercâmbio de similar com genérico. Não é permitido. É permitido o similar equivalente, que é um outro similar que ele passou pelos testes de biodisponibilidade, de bioequivalência relativa, e a Anvisa autoriza que ele seja feito o intercâmbio com os de referência. Vamos dar, por exemplo, para vocês. Alguém aí conhece o PACO? Sim. O PACO é similar ou referência? Referência. É mesmo? PACO é similar. PACO é similar. Quem é a referência dele? Tilex. Exatamente. Bom, quem é o PACO, gente? O PACO vem escrito lá, PACO, e a gente sabe que o PACO é codeína, mas paracetamol, concorda? Sim. Se o cara prescrever PACO, eu posso vender o genérico de codeínas paracetamol em hipótese alguma. Tá? O PACO entrou na lista dos medicamentos similares equivalentes. Eu posso, se eu for prescrito o PACO, eu posso vender o Tilex. Agora, se for prescrito o Tilex, eu posso vender tanto o PACO, que é similar, como eu posso vender o genérico. Veja que na hora que o prescritor ele prescreve o referência, e esse referência existe genérico e existe o similar equivalente, eu abro a possibilidade de eu comercializar tanto o genérico como o similar equivalente como o de referência. Agora, se ele prescrever o similar, mesmo equivalente, ele não me dá essa possibilidade. Eu só posso dispensar, eu só posso fazer a dispensação do referência. Se ele prescrever para mim o genérico, eu só posso fazer a dispensação ou do genérico ou de referência. Isso é um problema, que as pessoas, às vezes, cometem erro na hora de dispensar o medicamento por conta dessa situação. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, veja que na hora que eu vou fazer a dispensação, e essa dispensação, ela segue os marcos legais
Eu tenho uma série de legislações no país que me dá diretrizes. Como eu falei para vocês, eu tenho a RDC 58, eu tenho a RDC 44, a gente tem a lei de genérico, nós temos a portaria 344, nós temos a RDC 20. Isso são RDCs que é muito clara com relação à dispensação das classes de medicamentos que a gente tem. Veja que o simples fator perguntar a você se podia dispensar ou não, já gerou uma dúvida em algumas pessoas. Imagine isso para o paciente que vai chegar na sua farmácia, lá onde você trabalha, ele quer o medicamento, mas o médico prescreveu algo que você não pode dispensar. Né? Exemplo, outra coisa que acontece muito, prazo de validade da receita. A receita antibiótica tem validade de 10 dias, todo serviço público ou privado. A receita do portaria 344 tem validade de 30 dias, só. Mesmo com a mudança do Covid, podendo dispensar para até 6 meses, que antes não podia, não tirou a validade da receita de 30 dias. A receita só vale 30 dias. Então veja que a questão legal que você tem que aplicar na hora de você pegar uma prescrição para o paciente, ela é muito ampla. Eu costumo dizer que o setor farmacêutico é o setor mais regulado que nós temos no mercado, né? E aí, nesse quesito, a gente tem todo esse aparato legal de dispensação, o cuidado com a dispensação, com relação ao cumprimento das legislações, tanto para o serviço público como para o serviço privado, né? A colega me fez uma pergunta aí que eu disse que eu ia falar depois. Me recorda aí que foi a pergunta que você falou, para eu poder explicar. Oi? Alô? Teve um que perguntou algo que eu cortei. E aí, gente? Aqui Eu acho que foi Sheila com relação à taxa do medicamento. Sim, tá, beleza. Foi isso mesmo. Foi. Bom, esse aqui é o exemplo mais novo que nós temos hoje. Esse aqui se encaixa direitinho nisso que eu estou dizendo para vocês. Ó, medicamento, referência, ele é intercambializado com genérico e com o similar equivalente. Genérico e similar de forma alguma, tá? Bom, a pergunta chega. O paciente chega na farmácia ganhando medicamento. Eu tenho similar, posso vender? Pode. Legalmente falando para vocês, se tiver escrito venda sob prescrição médica, você jamais deveria vender sem a prescrição. Você não é obrigado a reter, porque existem duas situações: medicamento, venda sobre retenção de prescrição, e aí nós temos portaria 344 e RDC 20, que são os antimicrobianos, e nós temos os medicamentos que são sob prescrição, mas que não precisa reter. E tem os medicamentos isentos de prescrição, que são chamados de MIPs. Esses vocês podem vender, porque eles são isentos de prescrição, mas se o medicamento vem escrito assim, venda sob prescrição, não deveria ser vendido sem prescrição. Por quê? Porque se tiver qualquer situação com o paciente, vou dar um exemplo que aconteceu em 2017, ou foi 2018, um desses 2 anos aí. Uma paciente no Rio Grande do Sul, adolescente de 14 anos, estava passando mal em casa, e a mãe botou no caderno, no papel, folha de papel, e mandou a criança comprar Berotec na farmácia. Chegando lá, ela teve a dispensação errada de um maleato timolol, colírio. A criança, quando chegou em casa, deu para a mãe de agonia, pingou as gotinhas no nebulizador e deu nebulização na menina. Resultado disso, o que vocês acham? Uma reação alérgica, uma arritmia, alguma coisa parecida. Óbito. A criança, uma adolescente, morreu. Senhor. Óbito. Primeira pergunta da perícia criminal. O que ela tomou? Medicamento X. Comprou com receita? Não. Acabou com a vida do farmacêutico responsável técnico da farmácia. Ele simplesmente foi indiciado
por crime. Tá? Não por crime doloso, mas por crime culposo. Porque até então não foi ele que dispensou, foi um balconista, mas o balconista já está sob a guarda do farmacêutico, que é o responsável técnico da farmácia. Está todo mundo encrencado na farmácia. E o farmacêutico não vai ser diferente com o responsável técnico. O fato que aconteceu aqui em Maceió, a aplicação de um injetável. Aplicou-se um antiprospano no paciente aqui na farmácia, o paciente passou mal e desmaiou. Chamaram a SAMU. A primeira pergunta que o médico SAMU fez quando chegou na farmácia foi: cadê o farmacêutico? Está presente? Tá. Qual foi o medicamento que ele tomou? X. Cadê a prescrição? Ah, não tem não. O médico abriu um processo ético contra o farmacêutico. Por quê? Não se pode aplicar injetável sem prescrição. Nenhum injetável pode ser aplicado sem prescrição. É legislação no país. Então, você não pode aplicar um injetável sem estar prescrito. Né? Você está correndo um risco sério nesse sentido. Então, voltando para finalizar a parte do aspecto legal, tá? Existem várias situações e na dispensação a gente tem que atentar para os aspectos legais. Os aspectos técnicos, nesse caso, ele é até mais simples, porque você vai se deter a situações em que, né, o paciente ele possa estar, o medicamento possa estar em condições de uso por esse paciente. Ô, professor, licença. Eu, filho. Pode falar. É por isso que é bom perguntar ao paciente sempre para que ele vai tomar aquele medicamento, porque já aconteceu comigo do paciente, do cliente chegar e pedir aminofilina. Eu perguntei, é aminofilina? Ela, sim, 200 de 100, é a mais forte. Eu peguei, dei para ela e, tá ouvindo? Estou ouvindo. Sim, ela levou o medicamento para casa e tal. Quando chegou em casa, ela percebeu que a caixa era totalmente diferente. E volta, no outro turno eu não estava, e não era a aminofilina, era a metformina, a mais forte, de 850. E foi uma, tá, meu Deus, ela disse que pediu a metformina, disse não foi a aminofilina, e foi complicado, resumindo, eu paguei o medicamento para cliente, né? Porque eu não tinha o que fazer, não. Por enquanto, você só tocou num ponto simples, você pagou. Se o paciente tivesse um problema, como é que ficava? Você podia pagar pela vida dela? Verdade. Entendeu? Lembra daquela técnica que aplicou Sonho de ser nada. Vai comer, porque eu ainda vou comer também, como vocês vêm. Não, o coração 60, tá faltando, né? Tá faltando. Tá faltando. Então me rebuscar. Segura, pessoal, tá faltando. Só tem de 40 e de 80, vai ter que prescrever outro. Beleza. Não tem nenhum de 20 pra gente fazer a adaptação. Viu? Aí, sim, pode perguntar. Alô? Era o senhor que estava explicando sobre o injetável. Não, mas ia haver uma pergunta aqui de um aluno, que eu já posso emendar, se for o caso. Então, veja só. Como você falou, por exemplo, aconteceu comigo no plantão, no posto de saúde. A paciente, um auxiliar meu, dispensou a metformina 850, a paciente mais de 500. Sabe o que aconteceu? Com 3 dias, a paciente baixar no hospital. Lá vem a confusão para cima da gente nesse sentido, para descobrir o que aconteceu. Sorte que a gente está tudo informatizado, né? A gente foi buscar a informação e a paciente realmente fazia uso da metformina de 500 e simplesmente foi entregue para ela a metformina de 850 e a paciente passou mal. O paciente chegou a desmaiar e ter que ir para o hospital porque a paciente apagou. Parece uma besteira, né? Deixa aí.
Parece até uma besteira, né? Uma situação dessa. Mas não é. Né? Não é tão simples assim. Que a gente possa simplesmente achar que tá tudo certo, entendeu? Que não tá tudo certo. Né? Mas voltando à situação técnica. A situação técnica, ela é muito simples. A gente vai observar, né, qual as condições deste medicamento. Que condições está este medicamento? Esse medicamento está com prazo de validade em tempo hábil, por exemplo, para que o paciente consiga concluir o tratamento sem que ele vença, é um ponto. Está em bom estado de conservação. Então, você vai observar tecnicamente quais são as condições daquele medicamento. Está com a condição, a sua embalagem primária violada, né? Então, você começa a buscar situações. Gente, só um minutinho. Faltou com um problema aqui, Denilde. Me diga qual é esse medicamento de baixo aí. Que nem eu estou entendendo. Lavagem intestinal, dipirona e Lufital. Que tá aí, viu? Dexametasona. Gente, tá difícil isso aqui, viu? Mas é gotas. Essa é o Lufital, né? Gotas. Ele pediu 3 gotas, foi? Acho que é 30 gotas. 30 gotas, Então, veja... Lufital, 30 gotas e lavagem intestinal. Assim aqui com a internet. Começou a cair. Estão me ouvindo aí, gente? Estão conseguindo me ouvir? Tá dando aqui o sinal fraco na internet. Sim. Uma é a Dexa. Ixi, caiu. Eu quero saber qual é a outra. É isso mesmo. É o quê? Desloratadina. Isso aqui, pariu. Rapaz, é em gotas, Outra não tem não. Agora não só de xarope. Não é o xarope? Mas não é gota. É gota não. Ele botou agora, quanto ml? É 1 ml. Ela vai intestinal aí. Deixa eu ver aqui. 1 ml, não pode. 1 ml só? É porque é um bebê, um Nem velhinho. como você medir 1 ml, vai ter que ser na seringa, né? É. E essa Dex é o quê? A 0,1 no glúteo. É forte. Você vai medir 0,1 como, não diga? Não, tá aí pra ser 0,1. Alô, estão me ouvindo aí, gente? Alô? Sim. Sim. É porque caiu aqui pra mim, caiu pra vocês também aí. Olha, eu vou dizer ao doutor Luiz que ele escreva lá. Aí não. Então, para mim, vai ter aqui. Então, voltando aos aspectos legais para vocês. A gente tem essa condição técnica, né, aspectos técnicos, que a gente tem que verificar justamente quem são essas condições de paciente. Eu já recebi denúncia de farmácias aqui em Maceió que simplesmente vendeu 2 caixas de medicamento ao paciente, né? Onde o paciente precisava fazer para 60 dias, mas a validade do medicamento só estava para 30, e o paciente ficou com uma caixa de medicamento vencida, sem poder concluir o tratamento. Então veja que isso é ilegal. A própria RDC 44, ela fala sobre isso, como um aspecto legal. Ela diz muito claramente, ó. Controle especial, cadê de especificação genérico, tem modalidade. Tá bem aqui, eu vi nesse instante, sim, aqui. O usuário deve ser alertado quando for dispensado o produto com prazo de validade próximo ao seu vencimento. É vedado a dispensar medicamento cuja posologia para o tratamento não possa ser concluída no prazo de validade. Então, veja que é proibido, é vedado. E eu já vi isso acontecer aqui em Maceió, inclusive as pessoas ligaram para denunciar. Né? Isso é possível acontecer? Gente. Tem pessoas que não se atentam para questões. E tem pessoas que agem de má fé. Né? Uns não se atentam, os outros agem de má fé. E sempre a responsabilidade vai ser de quem? Do farmacêutico. Ah, mas quem errou foi o dono. Não importa, o dono, ele é dono administrativo.
né? O responsável pela parte técnica de qualquer situação, estabelecimento que expõe serviço farmacêutico é o farmacêutico. Ah, numa grande rede, não importa, o farmacêutico é o responsável. Seja o da hora, mesmo tendo do horário, vai ter o responsável técnico. O responsável técnico vai responder juridicamente, criminalmente, administrativamente por isso. Então, não dá para pensar simplesmente, né, que tá tudo certo. Não está tudo certo. Tá? Tem que lembrar que os aspectos técnicos são obrigações em que o farmacêutico ele tem responsabilidade civil, criminal e administrativa por esses atos das pessoas que estão no ambiente chamado farmácia. Seja ela uma farmácia pública, privada, hospitalar, tem que ter essa condição. E aí nós temos a parte assistencial, que é a parte em que a gente executa a farmácia clínica propriamente dita, né, que é a orientação ao paciente sobre o uso do medicamento. Então, nesse momento, a gente tem a possibilidade de exercer nossa atividade, tá, numa condição em que nós podemos, né, melhorar a resposta terapêutica, né, levar o paciente a ter uma melhora em sua saúde, em sua qualidade de vida. Nós conseguimos fazer com que o paciente use de forma correta o medicamento, armazene de forma correta esse medicamento, né, evite acidentes, porque evite, inclusive, uma coisa que é interessante, que é a reação adversa ao medicamento. Porque a gente conhece reação adversa do medicamento, né? Que é aquela reação em que o medicamento causa no organismo algo inesperado. Isso é reação adversa do medicamento. Mas nós temos uma coisa chamada de reação adversa ao medicamento, que são aquelas relações que podem levar o paciente, inclusive, à morte, por conta do mau uso do medicamento. Exemplo, o paciente toma um medicamento e esse medicamento provoca sonolência. E ele pega o carro e vai dirigir. Ele bate com o carro e morre. Porque simplesmente adormeceu. Ele morreu por quê? Porque bateu com o carro, sim. Mas quem foi a causa da morte dessa situação? Foi só o acidente? Não. Né? Foi o fato do paciente ter usado o medicamento e ter feito algo que o próprio medicamento disse que ele não poderia fazer. Né? Quem não já viu, quem aí já fez endoscopia, e as pessoas assim, quando for fazer endoscopia, vá com alguém, não vá dirigindo não. Né? Então a gente tem, por que isso acontece? Porque a gente tem a condição que o paciente vai fazer o diazepam, por exemplo, né? E ele pode vir a ter um quadro que ele não tenha condições de dirigir. Então, essa outra, ou o paciente toma um medicamento... Oi. E hoje é proibido, não pode não, e sozinho não, tem que ir com acompanhante. Todo jeito. Mas olha que a gente às vezes vende o medicamento do paciente, ou dispensa o medicamento do paciente, e o paciente toma esse medicamento, por exemplo, se sente tonto, leva uma queda. Como, por exemplo, que eu falei para vocês. O paciente tomava metformina de 500 e tomou 3 dias de 850. Só que ele não tomava 1 de 500. Ele tomava 3 de 500. Ele passou a tomar por dia 3 de 850. Ele praticamente duplicou a dose. O que é que aconteceu? O organismo teve uma reação. Ele sofreu uma reação adversa ao medicamento. Ela apagou. Ele desmaiou, ela precisou ir para o hospital. Quando chegou lá, viu que era o quê? A glicose baixou demais por conta que ela estava usando medicamento em dose excessiva. Isso é uma reação adversa ao medicamento. Né? Nesse sentido. Então, veja que quando a gente vai para a situação assistencial, nós temos uma infinidade de condições em que a gente pode e deve orientar o paciente pelo uso correto do medicamento. Loratadina não, porque eu tenho aqui descofeiramina. Loratadina não tenho não. Loratadina você prescreveu, a gente não tem não. Não foi descofeiramina que prescreveu não? Não, desloratadina. Ah, tem não, tem descofeiramina. Então, o que acontece? A gente tem uma condição
em que nós somos essencialmente importantes para que seja evitado danos ao paciente, tanto pelas reações adversas do medicamento, como pelas reações adversas ao medicamento. Tá? São coisas diferentes e que a gente pode e deve evitar. E como é que a gente consegue fazer isso? Através da condição da gente prestar atenção farmacêutica especializada. Orientar o paciente sobre posologia do medicamento, sobre interação com alimentos, sobre interação medicamento-medicamento, sobre várias coisas que acontecem com o medicamento. Fica faltando nele, tá tão frio, para continuar, né? Ficou faltando 2? Sim, tá mandei, né? Talvez a próxima respirão. Então, nessa condição, a gente tem que ter o maior cuidado com relação a isso. Por quê? Porque a gente tem a obrigação de fazer com que as coisas aconteçam de forma em que o paciente não seja vitimado por essa situação. Essa é Ô, professor, licença. Teve uma situação também de uma amiga minha, uma aplicação de insulina, porque a seringazinha da insulina, se não me engano, ela vai até 100, não é isso? E no caso, o primeiro é 10 UI. Era isso que tinha na receita da mulher, a 10 UI, e sem querer, ela trocou, ela entendeu 100, puxou a seringa todinha de insulina e aplicou. Baixou muito a glicose da cliente, quase morre. Não? Exatamente. Né? Então, veja que o fato dela tomar isso, aí é aquilo para vocês. Isso aí não é a reação adversa do medicamento. É uma reação adversa ao medicamento. Há uma situação criada pelo mau uso do medicamento. Veja que isso são coisas completamente diferentes. Né? E aí é aquilo para vocês que nós devemos ter cuidado, tá? Para que a gente possa evitar. E é nesse processo assistencial que o farmacêutico entra. Né? E aí eu vou destrinchar para vocês que nós temos hoje, não vai ser agora, tá? Mas o que nós temos hoje com relação à legislação, às nossas atribuições clínicas enquanto farmacêutico. Isso aí vai ser com calma, vou mostrar para vocês as duas RDC, as duas resoluções, a 385 e a 386 do Conselho Federal de Farmácia, que nos dá essas condições, de desenvolver essas atividades. Então, os aspectos legais. Aí você deve ser completa. Né? Completa em que sentido? Que eu falei para vocês. Identificação do prescritor, nome, inscrição no conselho de classe, assinatura, data, identificação do paciente, nome completo. Nome completo. Né? Não é nome pela metade, é nome completo. Identificação do medicamento, nome, apresentação, concentração, posologia, duração do tratamento, orientação ao paciente quando necessário. Receitas geradas no SUS, obrigatoriamente o uso do nome genérico. Gente, é absurdo no SUS, como os médicos esquecem que a legislação é clara. No SUS tem que ser prescrito com nome genérico. Tá? Não está certo. Medicamentos sob controle especial, respeitar a portaria 344 da RDC 20 e RDC 11, né, que a RDC 20 é a atualização da RDC 11. O aspecto técnico, falei para vocês, o farmacêutico deve promover né? Esse ASA não existe, não. Deve promover as condições para que o paciente use o medicamento da melhor maneira possível. Ou seja, conferência do medicamento, se o nome... Você acabou de falar aqui, a colega falou, de perguntar ao paciente, de observar se o nome é esse mesmo, se o nome está correto, se a forma farmacêutica está correta, se a concentração está correta. Cara, eu peguei semana passada a prescrição no médico lá no posto, ele botou atenolol 40 miligramas. Algum de vocês conhece atenolol de 40 miligramas? Não.
Não, né? Não. Eu conheci 25 e de 50. 25 e 50. Mas por que a médica fez isso? Porque ela está tão acostumada com propanolol, que é de 40, que ela botou atenolol de 40. Está errada a prescrição. Como é que eu vou dispensar? Eu vou dispensar o quê? Um atenolol de 50 ou um atenolol de 25? Nenhum dos dois. Devolve, pede o paciente pedir para a médica corrigir a receita. Não existe isso. Então tem que conferir se está certo, se está escrito ali está correto. Né? É inevitável fazer isso e conferir com o medicamento. A integridade física, a validade, as condições de armazenamento, o acesso, a forma de administrar o medicamento, explicar ao paciente. O paciente que você passa o dia, se possível, explicando. E ele, quando ele pega nas cartas, cara, o paciente que toma 8 medicamentos, por exemplo, senhor de idade, 69 anos, 70 anos, 75 anos, analfabeto. Imagine se essas pessoas vão ter condições de pegar uma prescrição já com a letra horrível que não consegue ler e tomar o medicamento de forma correta, se ele tomar o medicamento. É algo surreal no Brasil. Tá? É algo surreal no Brasil. Eu tenho muita pena dos pacientes nesse sentido. Professor. Oi. Licença. Quando eu trabalhava em farmácia comercial, chegou uma receita. Eu trabalhava no interior. Chegou uma receita de um garrancho horrível. Aí, como o hospital era pertinho, um único hospital, pessoas, todo mundo se conhece, aí quando eu não conseguia identificar a medicação, pedi para o paciente, o cliente, voltar no hospital e pedir falar com a técnica ou a enfermeira, para ela escrever com a letra dela e falar com o médico. Aí ele voltou na farmácia, disse que quando o médico olhou, nem ele mesmo entendeu, e perguntou o que o paciente estava sentindo e prescreveu outra, porque nem o médico mesmo entendeu a própria letra. Isso é complicado, né? É complicado porque se você perguntar para ele, ele mesmo vai dizer, eu não sei não o que é não, eu não lembro não. Entendeu? Isso o interessante, professor, o interessante é o porquê dessa, entre aspas, tradição de todo médico, ou a grande maioria, de escrever dessa forma. Se quiser, deixa que não chegar, a gente faz. Certo. Vou dar uma ferida. Então, isso é uma situação que a gente tem delicada no país. Né? Por quê? Porque a gente, como é que se diz, não se pronuncia. Na hora que, esse é o problema do mercado farmacêutico no Brasil. Se as farmácias dissessem não, como a gente faz no SUS, o cara ia ter que corrigir. Concorda? Mas a gente não diz. Bom, os aspectos essenciais, para depois a gente passar para outra parte. Foco no paciente, o farmacêutico deve promover as condições para que o paciente use o medicamento de forma correta, da melhor maneira possível. O uso do medicamento, a indicação está correta, contraindicações, efetividade, segurança, interações medicamentosas, orientação quanto ao uso, são condições que a gente tem que trabalhar para que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento e, com certeza, levar uma boa resposta terapêutica, né? A dispensação, além de entregar o medicamento, deve promover as condições para que o paciente use-o da melhor maneira possível. Aliar o caráter técnico do procedimento de entrega que garante o recebimento de um medicamento ao dispositivo dentro dos padrões de qualidade, segurança e orientações que promovam o uso adequado ou apropriado dos mesmos. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Né? Então, veja que numa dispensação, né, fonte de informação para o paciente sobre os medicamentos que irá utilizar. Nós temos que ser essa fonte de informação. Nós temos que ser um filtro para a detecção de situações nas quais haja risco de ocorrência de problemas relacionados a medicamentos. E fontes de informação para o farmacêutico, para a tomada de decisão. Né? Então, veja que nós temos ponto de partida para poder pensar em como agir com o paciente.
Então, dispensar o medicamento conforme a prescrição, oferecer uma assistência farmacêutica complementar ou não dispensar sem consulta prévia ao prescritor. Não deve se dispensar. Se está errado, se não cumpre o regulamento, não dispensa, pede o paciente voltar ao prescritor. Né? Então, no SUS é mais fácil, né? No SUS a gente consegue fazer isso com mais facilidade, no serviço privado é mais complicado. A gente sabe que existem umas situações delicadas no serviço privado. Né? Gente, são 21 horas. Eu vou pedir para vocês um intervalo aí de 15 minutinhos, tá? Eu volto já, porque senão vai fechar o refeitório e eu não consigo fazer a janta rapidinho para poder a gente continuar. Pode ser, né? Ok. Sim. Deixa eu... Se eu for parar a gravação, daqui a pouco eu volto ela, tá? Oi. Voltamos. Vamos concluir, né? Para vocês terem as informações, né, mais precisas possível. Então, veja só. Quem são os pacientes que recebem medicamento nas farmácias no SUS? Né? Então, a gente tem uma situação... Geralmente, esses pacientes que recebem medicamento no SUS, não vamos generalizar, mas são pacientes que têm um poder aquisitivo, né? Classe atenção básica, a grande maioria classe C e D, classe E, inclusive, e com um problema seríssimo que é o problema educacional, né? O problema desse paciente tem um déficit educacional gigante. E isso traz consequências que a gente tem que levar em consideração na hora de prestar essas informações. Até porque nós devemos prestar as informações não apenas cientificamente, mas de forma que seja prática, para que as pessoas consigam entender, que seja entendível numa linguagem mais popular, né? Para que a gente consiga levar a informação da melhor forma possível. Isso é o normal, para que a gente entenda. E aí a gente vai saber, por exemplo, a gente precisa entender que as pessoas, ela não entendem, muitas vezes não são vulneráveis, em que ele vai ter dificuldade para fazer a leitura daquilo ali. Né? Então, o correto é que a gente não faça isso. Mas eu sei, professor, mas tem problemas, os farmacêuticos sempre relatam, tem problemas com carimbo, problema com assinatura, tinta ilegível, então no máximo se tira uma cópia, tá? Mas a prescrição original, ela é do paciente. Por exemplo, no caso dos antibióticos, a NDC 20 diz muito claramente isso, tá? E a gente tem que respeitar nesse sentido. Mas quem somos nós nessa situação? Tá? Vamos falar um pouco dessa política com mais ênfase. Eu falei para vocês, né, da Política Nacional de Medicamentos e falei que nós temos a Política Nacional de Ciência Farmacêutica. Então a gente tem, para vocês entenderem no contexto, revivar a memória de vocês, a Política Nacional de Medicamentos. Ela é um marco no Brasil. Ela é um marco no Brasil por quê? Porque é uma política de saúde, é uma política pública. Então, o Brasil ela tem uma política própria que trata sobre os medicamentos, né? E aí nós temos uma coisa que ela nasce em 2001, aparece para vocês. Então nós estamos em 2021. Oi. Se a prescrição original, a primeira no caso, né, é do paciente,
Por que todo mundo tem essa cultura de pegar a primeira e dar a segunda? E se com a segunda ele também pode comprar a medicação, já que é da farmácia, por que não se aceita? Não se, espera aí, deixa eu entender o final, porque não se aceita o quê? Eu acho que eu fechei na hora aqui. Porque não se aceita a cópia, no caso. O paciente vem com a primeira e a segunda. Se a segunda é da farmácia, geralmente ele leva a primeira. Ou se ele levar vice-versa, né? Peraí, deixa eu reformular. Aí a farmácia não aceita a cópia, entendeu? Sendo que a cópia também é válida. Certo, mas entenda. Quando ele foi aviado, só pode ser aviado uma vez. Antibiótico então, só pode ser aviado uma vez. Então, ele não pode ter aviso. Com as duas. Com as duas. E o correto é que, na que vai voltar paciente, seja carimbado e deixar discriminado, que foi aviado aquela receita. Ah, entendi. Isso que se exige que seja com as duas. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigado. Então, não deveria se fazer isso, né? Mas voltando para a gente entender, nós falamos do auxílio assistência, falamos da parte do que devemos fazer, né? E vamos falar um pouco sobre esses marcos legais. Vamos começar pela publicação de medicamentos, 2001. O Brasil instituiu em 2001, inclusive teve uma conferência nacional sobre medicamentos no Brasil em 2001. Importantíssimo, por quê? Porque se abriu, né? Se abriu uma janela aí, uma cancela gigante nesse contexto sobre medicamento no Brasil, importantíssimo para todo mundo. Então, o que é que a gente teve de início nesse contexto? Eu vou botar aqui, porque aqui eu consigo, pelo menos eu consigo desdobrar. Nós temos a adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né? Isso é importante muito, porque a gente passa a ter um marco referencial para se criar padronizações, se criar padronizações municipais, se criar padronizações hospitalares, se criar padronizações com base em uma relação de medicamentos considerados essenciais. São aqueles medicamentos que foram estudados, que existem os protocolos clínicos que dizem que eles funcionam para aquelas patologias. Isso nos traz uma segurança, tá? Uma segurança para que a gente possa fazer a coisa de forma correta, né? Então vamos tratar do que diz esse contexto. Nós tivemos aí a portaria 3916 de 98. Veja aqui que aprova a Política Nacional de Medicamentos. Mas isso foi em 98. Mas só veio se consolidar a partir de 2001. Depois da primeira Conferência Nacional de Medicamentos no país. E aí aprova a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta no anexo da portaria. Mas o que ele determina? Determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objetivo da política agora aprovada, promova a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nelas estabelecidas. Vou pegar aqui no carregador. Olha, isso também não, só o catete também não. O catete eu gosto de ter pouco aqui, né? Não, não, é catete. Ah, desculpe. O catete, né? Que catete? Eu pensando que a mente... Eu pensando no catete, mas a visão... Entendeu? Tá para carregar. Você... Ele ficou todo rebolado aqui, né? É bonzinho. Eita. Detalhe, né? Aqui eu vou precisar do detalhe aqui. Deixa eu ver.
Não tem nenhum adaptador aí, né? Eita, já? Tem não. Eita, diferente, né? 3, né? É. Eu até tenho, só não tá aqui. Tem não. Eu não tenho. Geralmente eu ando com ele quando eu tô no notebook. Eu não tenho. Tem também. Tem adaptador até pro... que eu usei ontem até para o Data Show. Que faz do dá para carregar. Pronto. Não precisa apagar não. Então voltando aí. Então veja que essa portaria ela muda muita coisa no Brasil. Foi algo criado em 98, lógico que no Brasil tem coisa que demora, né, para acontecer, né? Ela foi criada em 98, mas o governo Serra e ela eu posso dizer para vocês, ela faz parte de um momento histórico no Brasil. Por quê? Porque nesse mesmo 98 foi criada a lei do genérico. Então, se cria primeiro essa lei, essa portaria, né, faz uma mudança, tá? E ela traz algumas diretrizes importantíssimas para a mudança do paradigma no Brasil, né? Ela faz o quê? Primeiro que ela provoca a reorientação da assistência farmacêutica no país, né? Isso quer dizer o quê? De uma mudança estrutural na assistência do Brasil, né? Então, quais são as diretrizes dessa política? Adoção da ração de medicamentos essenciais, né? Que cria-se elenco de medicamentos utilizados para todo o país, com eficácia comprovada, segurança e eficácia comprovada, segurança terapêutica, para que sirva de base, de referência para todo mundo utilizar. Isso é importante, né? Que o Brasil não tinha isso, que atinge as principais doenças prevalentes no território nacional. Então, isso aí tratou-se de um meio fundamental para orientar a padronização de prescrições, tanto nos serviços públicos como nos serviços hospitalares. Isso, gente, dá uma dinâmica não só para o setor público. O setor privado vive em função de prescrição. E as prescrições têm que ser com base em protocolo. Você pegar que se mais se vende nas farmácias, não é nada diferente daquilo que a gente tem em uso no país dentro dessa padronização. Por quê? Porque virou uma forma, né, de todos os prescritores atuarem de forma linear, de forma coesa, em que existe um referencial para isso. A regulamentação da sanitária do medicamento foi nessa época que a gente teve a criação da Anvisa. A Anvisa nasce aí a Anvisa nasce em 2000, né? Então algo também muito novo, mas graças a essa situação houve essa regulamentação, né? Importantíssima. Então, ó, como o próprio texto diz, nesse contexto serão enfatizadas pelo gestor federal as questões relativas ao registro de medicamento. O Brasil não tinha uma agência de controle sanitário, tá? Não tinha. E aí o que é que isso provocou? Primeiro, a obrigatoriedade da adoção de denominação genérica nos editais, propostas, contratos, notas fiscais, bem como a exigência sobre requisitos e qualidade do produto ao serviço público. Porque nós tivemos a questão do medicamento genérico, né? Houve a promoção do uso do medicamento genérico. A obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações. A adoção de exigências específicas para o aviamento de receitas médicas ou odontológicas relativa à sua forma de identificação do paciente e do profissional que prescreve. Então veja que essa reorientação, ela justamente traz esses pormenores de mudança que vieram com as RDCs, principalmente no quesito legal das prescrições, né?
Isso é um marco, como eu falei para vocês, é um marco. Um marco bastante importante nesse quesito. A reorientação da ciência farmacêutica, né, que é um modelo da ciência farmacêutica, será reorientado de modo que não se restrinja à aquisição e distribuição do medicamento. Veja, antes era aquisição e distribuição. Então, antes era o quê? Os primeiros ciclos da ciência farmacêutica, em que você tinha seleção, programação, aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição. Né? Então, a partir daí, passa a não se restringir só apenas a isso. Mas as ações incluídas nesse campo da ciência terão por objetivo implementar no âmbito das 3 esferas do SUS toda atividade relacionada à promoção do acesso da população ao medicamento. Então aí a gente começa a falar no acesso. E o que é que isso promoveu? Da descentralização da gestão, a promoção do uso racional do medicamento, na otimização da eficácia do sistema de distribuição do setor público, no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem redução nos preços de produtos, viabilizando inclusive acesso à população ao produto no meio do setor privado. E aí, com base nisso, depois nós tivemos a criação, por exemplo, do Aqui Tem Farmácia Popular, subsidiado pelo governo. Então isso é importante. Então isso é importante, bastante importante, porque ele abriu possibilidades para essa mudança toda que o Brasil tem. Por exemplo, hoje, a gente vai ter depois falar, nós temos as vacinas podendo ser colocadas nas farmácias, teste de Covid e outros testes, né? E aí a gente vai falar disso depois à parte. Mudou o modelo de financiamento, isso é importante falar, porque isso começou a flexibilizar o modelo de financiamento para os municípios fazer a compra dos seus medicamentos, né? Interessante isso, porque isso causa um impacto no uso do medicamento, na garantia do acesso da população, na garantia da distribuição, na otimização de recursos. Importante pensar dessa forma. Interessante esse item. A necessidade de garantir apresentações de medicamento em forma farmacêutica e dosagem adequadas, considerando a sua utilização por grupos populacionais específicos, como crianças e idosos. É só lembrar que logo depois, em 2006, nós tivemos a criação dentro do Programa de Saúde da Família, de Estratégia de Saúde da Família, a criação de, vamos dizer assim, não é de setores, mas de condições de tratar das pessoas de forma específica. Nós temos a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde da criança e adolescente. Nós temos subdivisão do Sistema Brasileiro de Saúde com relação aos programas de aquisição de medicamento, de alimentação, de oferta de exames, de oferta de especialidades, tudo isso por conta de uma situação que foi se desenhando, né, nessas condições. A promoção do uso racional do medicamento. No que diz respeito à promoção do medicamento, a atenção especial será concedida à informação relativa a repercussões sociais, econômicas do receituário médico, principalmente no nível ambulatorial do tratamento das prevalentes. Interessante porque, como o próprio título diz, a promoção do uso do medicamento. Para promover o uso do medicamento, primeiro nós precisamos travar algumas coisas. E aí o que é que acontece com isso? Vieram as RD6, para ver a questão dos marcos legais das prescrições, para fazer com que não houvesse uma prescrição, e muito menos uma venda de forma solta, em que a população tivesse acesso, embora que o Brasil ainda tenha uma condição diferente de outros países do mundo, porque ainda se vende medicamento aqui em gôndolas, em outros países do mundo não se vende. Se você for aqui em um país como a Argentina, nosso vizinho, você não encontra um comprimido numa gôndola. Todos eles estão guardados atrás do balcão em armários fechados. Independente de ser controlados ou não. Na frente você só tem produto de higiene e limpeza, dermocosméticos e outros produtos, mas medicamento não. Você vai para a Europa é assim, você vai para os Estados Unidos é também mais fechado que a gente. E o Brasil tem uma condição que é complicada, né? Mas melhorou muito em relação ao que era passado.
Desenvolvimento científico e tecnológico, esse aqui é um ponto que eu digo para vocês, pouco explorado, porque ele regrediu. Nós tínhamos diversos laboratórios públicos produzindo medicamento, hoje se reduziu a 1/5 do que existia no passado, ou até 1/8, mais ou menos. Mas continuamos tendo um bom desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos estrutura como a Farmanguinhos, a FURP, o Butantan, né? Está aí provado agora na época da pandemia que tem um desenvolvimento tecnológico fortíssimo. Mas nós temos outros laboratórios, como o Lifal em Lagoas, como a FEP, como os laboratórios que nós tínhamos espalhado pelo Brasil inteiro, que infelizmente fecharam as portas, vários deles. Mas ele dizia aqui que deveria ser fortalecido essas estruturas. Infelizmente não foi. Isso é algo que não deu certo, não, mediante a Política Nacional de Ciência Farmacêutica de Medicamentos. Promoção da produção de medicamentos, que deveria ser em laboratórios oficiais, a capacidade de instalar laboratórios oficiais, que seriam patrimônios nacionais, deveriam ser enfatizados e não foram, não existe, não foram, infelizmente. Os poucos que existem, que são fundações como a Fundação Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz, Farmanguinhos, que é da Fiocruz, alguns sobrevivem em modelo de fundação. A FURP, por exemplo, São Paulo, modelo de fundação. Os outros laboratórios como o Lifal e outros fecharam as portas, que não deveria ser assim. O próprio por quê? Porque foram ficando obsoletos. O governo não conseguiu investir em novas tecnologias, não conseguiu fortalecer esses laboratórios, não conseguiu acompanhar o preço de mercado, né, e a produção, e aí começou a perder espaço, inclusive no setor privado, pelo valor. Pra ter ideia, a gente compra aí uma losartana hoje a centavos, né, para o governo. Isso era algo lá atrás muito mais complicado. Garantia da segurança, eficácia e qualidade do medicamento. Então veja que a política se preocupou, né, na garantia dessa situação. Lógico que a garantia dessas condições se dá por conta das exigências sanitárias de registro. Sei lá, para trocar. De registro, de controle, de produção, entre outras coisas, né? Então a gente tem essa estrutura, né, para que tenha condições dos medicamentos serem melhor qualificados. O restante tá mole aqui, viu? Esse não tá legal. São as folhas, tira esse de baixo aqui. Segura. Esse. Para escrever, segura, gente. Pede para ele escrever o de 80 ou de 40. 60 acabou no estoque, viu? Aí o que vocês mandarem, eu mudo na de lá. Eu vou pedir para ele modificar daqui. O correto é fazer uma nova com 2 vias para vocês e para a gente. Tá? Esse é o ideal que se faça. Eu não sei nem quem é que tá quando chegou lá. Hein? Não, mas a tal Diogo e o Dr. Antônio, o Dr. Luiz Antônio. São os 2 médicos que estão no plantão hoje. Mas tem um que fica lá, entendeu? Eu não sei quem é que tá lá. Eu acho que é o Diogo. Porque o outro não vai dar. Não, ele vai ter que fazer outra. Mas não tem onde prescrever mais aqui, entendeu? Ele tem que fazer uma nova. Faz em 2 vias, para lá e para cá. Né? E suspende essa, entendeu? Não tem onde botar mais aí, infelizmente. Mas voltando, então essa condição ela é dada justamente pelo fortalecimento da vigilância sanitária no Brasil, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que regulamenta inclusive o serviço privado. Por quê? Porque o serviço privado, para funcionar, seja para fabricar, depende de registro na vigilância sanitária. Para colocar no comércio e vender, precisa que as farmácias tenham autorização sanitária, né? E siga os padrões sanitários que o país tem, de RDC 44, RDC 20, RDC 11, Portaria 344, Lei 5991,
Lei 98... esqueci o nome dela agora. 9289, parece assim, que é lei genérico. 8298, eu acho. Lei de genérico. Então, várias situações que a gente tem, né, implantado no Brasil, e a gente precisa, que o serviço privado precisa seguir. Isso é importante por quê? Porque o setor público regula o setor privado. 9787, 99, que é a lei genérica. Né? Então a gente tem essa regulação colocada pelo próprio Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso é importante? Importantíssimo, porque a gente não tinha esse marco no Brasil bem estabelecido. A gente tinha dificuldade com a qualidade e segurança dos medicamentos no país, né? Principalmente com a classe de medicamento que só existe no Brasil, chamada similar. Se chegar aos Estados Unidos, só existe referência e genérico. Não existe o similar. O Brasil é que tem duas classes de medicamento, 4, né? Porque tem o similar equivalente e o não equivalente. E no resto do mundo você não tem essas situações. Ou é genérico ou é referência. Né? Então isso é uma complicação no Brasil. Por quê? Porque o próprio similar pode ter diferenciação de referência, em recipientes principalmente. Isso com certeza afeta a condição da qualidade, né? Da estabilidade, da segurança do medicamento por conta dos conservantes, dos corantes, né? Que podem ser diferentes do medicamento de referência. A lei permite que seja diferente. O desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, importantíssimo, e para a gente, farmacêutico, nós tivemos capacitações, esqueci o nome do programa que capacitou os farmacêuticos do serviço público. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dele aqui. Qualifarsus. O nome é Qualifarsus, que é a qualificação da ciência farmacêutica do serviço público de saúde. E aí nós tivemos, inclusive, a implantação do sistema de controle como o Horus, né? A partir de 2010, no Brasil, que a gente usa ainda no serviço público. Então a gente tem uma série de condições sendo criadas no país. Uma série de situações sendo instituídas no Brasil a partir dessa situação. Que não é isso aí? Esse, para mim, é um dos marcos mais importantes. Lógico que a EDC da assistência farmacêutica, ela é mais direcionada. Mas essas diretrizes que foram dadas pela Política Nacional de Medicamento traz para a gente condições antes nunca vistas no Brasil. Diga-se passagem, condições que o próprio mundo chega até a nos elogiar por conta da lei. Então isso é a importância desse marco, para que a gente entenda, que isso faz com que a ciência farmacêutica no Brasil ela mude, ela mudou. Isso nos deu as condições de chegar no que chegamos hoje, como por exemplo, um Clinic Pharma, uma farmácia, e outras condições de assistência farmacêutica especializada, com atendimento farmacêutico, com serviço farmacêutico, com vacinas, com testes e outras coisas mais. Inclusive querendo colocar novos testes aí, como sífilis e outros testes a mais na farmácia. Essas são condições que foram dadas a partir dessa reorientação, dessa política nacional de medicamentos que foi criada no Brasil. Foi se criando novas condições para que as coisas acontecessem. Bom, e foram dadas prioridades para encerrar. As diretrizes tiveram prioridades, como a revisão permanente da RENAME, a cada 2 anos acontece, nós temos uma novinha aí,
foi revisado em 2020, né? Vai ser revisado em 2022 agora. A assistência farmacêutica foi uma prioridade. Bastante focada. Por quê? Porque antes era... Se falava em assistência farmacêutica, falava em controle de estoque, né? Não se falava em assistência farmacêutica. Então, ela surge aí como uma prioridade para o país, com foco do Ministério da Saúde, em todos os sentidos, setor público e privado, tá? Não era só apenas no setor privado. Lógico, o setor privado tem uma ênfase porque a gente fala de financiamento, distribuição, descentralização, mas veio a regulação através do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que colocou o sistema de saúde privado, que é o sistema de saúde complementar, em condições diferenciadas, que antes não existia. A promoção do uso do medicamento, campanhas educativas pelo próprio governo, registro de medicamentos genéricos, que não tínhamos medicamento genérico vazio, né, entre outras coisas. Formulário terapêutico, nós temos isso aí, bem claro, nós temos a impressão disso aí revisado constantemente. Farmacopedemiologia e farmacovigilância, nós temos uma Comissão Nacional de Farmacopedemiologia e Farmacovigilância no Conselho Nacional de Saúde. Eu tive a honra de presidir essa comissão por 3 anos, que é o mandato que eu tive no Conselho Nacional de Saúde, e eu fui coordenador dessa comissão de farmacopedemiologia e vigilância. E a gente se debruça, né, nas questões nacionais para dar direcionamento através do Conselho Nacional de Saúde. Recursos humanos, né? Então veja que a organização das atividades de vigilância sanitária de medicamento, isso aí para mim é coisa importante demais. Por quê? Porque nos deu condições de exercer a atividade farmacêutica com mais segurança. Porque nós passamos uma fase, para quem não lembra, quem é mais antigo, mais ou menos a minha geração, vai recordar que ninguém falava do farmacêutico. O farmacêutico foi um profissional esquecido no país. Com a industrialização do medicamento, nos anos 40 e 50, quando entrou as grandes indústrias aqui do Brasil, o farmacêutico foi esquecido. Ele volta a surgir no Brasil a partir do final dos anos 90, né? E daí foi ganhando força, né, com essas mudanças dessa orientação da agência farmacêutica, inicialmente no serviço público e depois no serviço privado, tá? Então, gente, assim, queria dar essas informações a vocês, até porque depois a gente vai falar da política nacional de medicamento e falar das outras condicionantes que nós temos que envolvem as atividades profissionais, né? Mas fechando a parte do sistema farmacêutico, falando da especificidade da dispensação, nós temos que entender que tudo isso, né, chegou no que nós chegamos, que nós vamos debater, que é a farmácia clínica, por conta de mudanças estruturais. E uma das mudanças estruturais foi justamente a publicação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, tá? Através de uma portaria ministerial, mas que mudou a história da farmácia no país. Vocês têm alguma pergunta para que a gente possa esclarecer? Gente. Alô, gente? Por aqui ainda. Vocês têm alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta. Tá tranquilo, professor. Eu tenho uma pergunta relacionada aos métodos de avaliação. Como é que vai ser? Prova, tá bom? Vou ser bem direto. Avaliação pelo Forms. Vou subir o restante do material para vocês, colocar lá no AVA e a gente vai fazer uma avaliação através do Forms. Provavelmente questões abertas.
Tá? Só uma prova, vai ter algum trabalho, como é? Por enquanto é fazer uma provinha, né? Questões abertas para que vocês possam responder com calma as palavras de vocês, tá? E aí nós vamos ter a avaliação normal, que essa vai seguir um padrão, né, de avaliação. Mas essa primeira vai ser uma avaliação com um prazo maior para que vocês possam, vamos dizer assim, dissertar sobre as perguntas que eu vou colocar para vocês. Certo. O professor também tem uma dúvida em relação ao AVA, porque ele mostra umas unidades e umas sessões. Aí eu queria saber se é necessário a gente ler tudo aquilo e responder as atividades que estão lá. Necessário como qualquer outra disciplina. Se você não responder as atividades, você vai perder ponto. Aquilo ali do A vai igual a qualquer outra disciplina. Né? Você tem que fazer a pontuação. Eu baixo a lista de frequência de vocês, certo? E caso, por exemplo, eu não puder assistir a aula e assistir a aula gravada, como é que faz em relação a essa presença? Não vai ser, nessa situação aí, você não vai ser contabilizada não, tá? Porque existe essa possibilidade por enquanto, né? Viu? Nessa aula a gente vai ter lista de... Fiquem todos com Deus até, se Deus quiser, a próxima.